Mateus capítulo 26, verso 41. O Senhor Jesus, ele disse assim: vigiai e orai. Diga comigo, vigiai e orai. Vigiai e orai. Diga para a pessoa que está do seu lado, vigiai e orai. Vigiai e orai. Amém. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só isso por enquanto, querido. Ore comigo, por favor. Peço que o Espírito Santo cative sua mente, renove seu corpo físico, sua capacidade. Talvez você esteja cansado, ou não, ainda que você esteja preocupado, ainda que você esteja emocionalmente aflito. Não importa o estado que você entrou aqui. Neste momento, o que importa é que você receba daquilo que o Senhor quer te armar, daquilo que Ele quer te capacitar. Espírito Santo, eu entrego, Senhor, a minha vida diante do Senhor. Pai, eu reconheço que de mim mesmo não há muito que eu possa, ó Deus, oferecer ao Teu povo. Por isso eu rogo a Ti toda a capacitação do alto. Humildemente reconheço também, Senhor, que se não for ao Senhor neste lugar, ó Deus, tudo que façamos aqui, ó Deus, é em vão, Paizinho querido. Por isso, vem com Teu Espírito, renovando a mente daquele que está cansado, daquele que está fadigado, daquele que está preocupado. Seja nessa noite realmente o Teu Espírito, um bálsamo sobre as nossas vidas, um refrigério sobre a nossa alma, nos, ó Deus, empoderando dessa palavra, para que ela possa, ó Deus, uma vez que colocada em prática, ó Deus, transformar as nossas vidas. Eu oro para que do menor ao maior nesse lugar, ó Deus, dos mais novos aos mais velhos, sejamos todos, ó Deus, impactados, todos, ó Deus, confrontados, despertados por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Aleluia. Amado, eu acredito que a grande maioria de nós já conhecíamos essas duas, como eu disse no começo, ferramentas: oração e vigilância. Não é a única vez que Jesus ressalta isso. Na verdade, por várias vezes, Jesus falou a respeito, ainda que usando outras nomenclaturas, outros sinônimos, sobre orar e, obviamente, vigiar. Não é? Ainda que nós conheçamos essas duas ferramentas, uma que é a oração, obviamente, muito mais, né? E ela, nessa noite, eu não quero nem tanto me deter nela, ainda que ela seja extremamente importante, porque, querido, o que eu tenho entendido, amado, é que nós temos cometido um erro muito comum, que é negligenciar essas duas coisas. Por quê? Diante da revelação que nós temos de Jesus aqui, tão concreta, tão objetiva, Jesus vira para os seus discípulos ali, naquele momento mais angustiante da sua vida, tá? Naquela hora mais angustiante, a Bíblia chega a dizer que naquela noite em que Jesus estava ali, orando com seus discípulos no Getsemane, ele estava tão angustiado, tão aflito pelo que estava por vir, que ele chega a suar sangue, tá? Para você entender a aflição que Jesus estava passando naqueles últimos momentos de vida. Ele sabia que o que estava por vir, sabia que aquela noite seria crucial na sua vida, tá? E ali ele está falando com os discípulos justamente sobre o vencer a tentação. Querido, o pecado é algo que nós, em Cristo Jesus, através do sangue de Jesus, através da graça do Senhor, tá? Nós já vencemos, certo? O pecado ele já foi vencido. Por isso Paulo escreve: onde está o aguilhão da morte, que é o pecado, tá? O que nós lutamos diariamente para vencer, nesse tempo de vida, é o domínio do pecado. O que Jesus, através da sua palavra, do Espírito Santo, faz diariamente na nossa vida, é romper com o domínio do pecado, de forma que nós não mais aceitemos o pecado como uma conduta, como uma normativa de vida, como algo normal para nós. Tá? Então, o pecado hoje, o domínio
do pecado hoje nas nossas vidas, ele é uma das maiores guerras que nós enfrentamos, se não a maior que nós enfrentamos. Ou melhor, deixa eu recolocar isso aqui. O não cair em pecado, né? Porque o pecado já foi vencido. Mas o não cair, ou como Jesus coloca aqui, né? Não entrar em tentação. Né? E, querido, se você parar para pensar comigo, de que a nossa maior luta, aonde nós mais gastamos, ou deveríamos gastar a nossa energia, as nossas faculdades mentais, a nossa força e o nosso espírito, o nosso maior alvo deveria estar justamente aplicado na nossa luta contra a tentação, certo? Em não cairmos no pecado. Essa é a nossa maior guerra hoje, amém? Ou deveria ser, se não está sendo a sua, querido, você precisa rever suas prioridades, certo? Se você não está realmente engajado para se santificar cada vez mais, para que o pecado ele perca o domínio, para que a natureza pecaminosa que nós carregávamos do velho homem vá morrendo, né? Se não é isso que você está fazendo, você precisa rever suas prioridades, precisa entender o que você está fazendo dentro da igreja. Porque é isso que nós estamos fazendo, querido, diariamente buscando o Senhor em busca da santificação. Amém? E aí Jesus nos chega, querido, com essa revelação. Ele chega ali naquele momento, em mais esse momento, não apenas nesse, mas em outros momentos, nós encontramos Jesus fazendo a mesma afirmação, que a oração e a vigilância têm o poder de não nos deixar cair, de não nos deixar ceder ao nosso maior inimigo, digamos assim, que é a nossa carne. Tá? Por isso Jesus vem para os seus discípulos e diz assim, olha, o espírito de vocês está pronto. O espírito ele nasce de novo pronto, é dado do Senhor, amém? Mas a carne de vocês, ela é fraca no que diz respeito à obediência. Tá? No que diz respeito a obedecer, no que diz respeito a andar em obediência, a carne de vocês é fraca. E para vencer essa carne, para vencer essa luta, eu armo vocês de uma revelação de duas ferramentas, de duas armas essenciais para que você vença a sua a área em que nós mais guerreamos diariamente, que é contra o pecado, contra a tentação de pecar, não é, querido? E Jesus vem nos dar essa revelação, que é a oração e a vigilância. Orai e vigiai. Olha o que ele diz. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, a maior batalha que vocês têm, que é a guerra diária contra a carne de vocês, contra o pecado, contra a velha natureza, ela tem solução. Existem duas armas, orar e vigiar. Se vocês fizerem essas duas, vocês vão vencer a carne. Vocês não vão cair em pecado, não caem em pecado. Vocês sustentam aquilo que Jesus fez na vida de vocês e são a igreja gloriosa. Amém? Jesus está colocando nessas duas ferramentas, nessas duas doutrinas, nesses dois princípios de vigiar e orar, querido, a solução que nós tanto precisamos para vencermos a nossa carne, para vencermos essa grande guerra que diariamente nós enfrentamos entre o nosso espírito e a nossa carne, que diariamente lutam um contra o outro, um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. Por isso, querido, um dos maiores erros que nós podemos cometer é negligenciar essas duas ferramentas. É vivermos e acordarmos e dormirmos e passarmos o dia inteiro sem orar e sem vigiar. Sem orar e sem vigiar. Porque quando eu e você acordamos pela manhã, tomamos o nosso caminho, vamos aos nossos afazeres, certo?
sem realmente nos colocarmos diante do Senhor em oração e vigilância, você precisa entender que não importa se você orou, se você não orou, não importa se você está vigiando, se você não está vigiando. Do outro lado, tem um tentador. Do outro lado, tem um que é como um leão, que fica buscando, e ele vai, não importa o que você tenha feito, ele vai tentar a sua vida. Ele vai tentar fazer você pecar, seja com a boca, com os olhos, com as mãos, seja com o pensamento, seja, sabe, ele vai tentar, ele todos os dias, quando você acorda, ele está ali, Satanás está ali para te destruir, para roubar a sua paz, para fazer você manchar a pureza que o sangue de Jesus te alvejou, né? A pureza que Jesus trouxe sobre as nossas vidas. E o maior erro que nós podemos cometer é negligenciar essas duas coisas, a oração e a vigilância. Mas, querido, eu também preciso dizer para você, porque muitas vezes a gente até encontra pessoas que possam dizer assim, não, pastor, eu tenho desenvolvido uma vida de oração, né? Eu até estou em oração, acordo, e a primeira coisa que eu vou fazer é orar. Mas, ao mesmo tempo que você ora, percebe, Jesus falou sobre vigiar e orar, amém? Ainda, se alguém negligenciar as duas, ele está em problema. Mas também negligenciar uma delas, ou fazer uma a despeito da outra, também não tem êxito, também não tem sucesso, também não tem vitória. Jesus nos falou sobre duas ferramentas, a oração e a vigilância. E muitas vezes é até mais fácil nós encontrarmos pessoas que vão dizer, pastor, eu estou orando. Eu oro logo quando eu acordo, eu desenvolvo, tenho ali o meu tempo de oração. Mas muitas vezes essa pessoa que está orando, ela está negligenciando a vigilância. Achando que porque ela muitas vezes fez uma oração de manhã, e às vezes, eu já deixo aqui a dica, querido, ore todos os dias. Como você, eu imagino, deve orar agradecendo pelo pão, pedindo a bênção do Senhor. Ore todos os dias, como Jesus nos ensinou. Não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Né? Faça essa oração todos os dias. Porque esse é o nosso maior embate, essa é onde a nossa energia está sendo mais gasta, desgastada, onde nós mais temos gastado mesmo, sabe, perdido ali toda a nossa energia espiritual, é nessa luta contra a carne, contra a tentação. E muitas vezes você encontra pessoas que estão até orando, e muitas vezes por estarem orando, tem a falsa impressão de que a oração feita logo pela manhã, por exemplo, quando sai de casa, alguma coisa do tipo, ela tem um poder místico de impedir que Satanás venha naquele dia te tentar. A gente muitas vezes ora imaginando assim, não, agora eu orei, vai dar tudo certo, Satanás não vai conseguir me tentar. Querido, eu quero te lembrar do que aconteceu com Jesus. Jesus passou 40 dias jejuando e orando, e no final do jejum, o que aconteceu? O diabo aparece para tentá-lo. Você acha que se você orar de manhã, e ali você sai com o peito cheio, como quem diz, não, eu falei com Jesus, fiz meu devocional, você sai quase que como uma Mulher Maravilha, um super-homem, estufa o peito assim, dizendo, não, ninguém me para, porque eu orei. Se você não vigiar, você acha que o diabo, ele teve medo da oração que você fez? A única forma da oração que você fez surgir efeito, é se você passar o dia inteiro vigiando. É se você passar o dia inteiro, querido, com uma consciência de que existe uma guerra, porque o que é a vigilância? Nada mais é do que isso. A nossa consciência,
o tempo todo presente, o tempo todo atenta para o que está acontecendo no reino espiritual e diante de nós, para as fragilidades da nossa carne, para as astúcias de Satanás. É isso que é vigiar. Não adianta você orar pela manhã, estufar o peito e dizer bem assim, não, Satanás não me toca. Querido, não se engane. Quando você sair de casa, ele vai te tentar. Quando você botar o pé para fora, ele vai tentar você. E é justamente, entenda, a tentação não é pecado. A tentação por si mesma não é pecado. Cair, sim, mas é justamente o que vai nos impedir de cair na tentação, é se estivermos conscientes de que aquilo é tentação. A única forma de eu não ceder a uma vulnerabilidade da minha carne, a uma área da minha vida que é vulnerável, é se eu estiver ligado nela. Então eu não posso simplesmente orar e negligenciar a vigilância. Da mesma forma também, que não adianta nada eu ficar vigiando, porque a gente encontra também pessoas que dizem vigiar, muitas vezes com seus usos e costumes, tá? Com seus bordões de crente, está amarrado, sangue de Jesus tem poder, misericórdia. O crente dele, ele acha que porque ele fala, está amarrado, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, o dia inteiro, que aquilo ali tem algum poder de realmente repreender Satanás. Não, porque alguns, né, obviamente acreditam, não, eu vigio na terra, eu uso roupa assim, eu não uso roupa assado, né? Ou muitas vezes a pessoa vem dizendo, não, eu vigio na terra, eu não vou a tal lugar, eu não me envolvo com tal pessoa, eu não misturo com tal tipo de gente, tudo isso é bom, mas se essa vigilância não foi empoderada pela oração, você sabe o que isso está fazendo? Só tardando a queda. Não importa o quanto você diga misericórdia, 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 o sangue de Jesus tem poder. Não, eu vou me podar de não andar com tal tipo de gente. Eu vou me podar de não me envolver com tal tipo de gente, de não ir em determinado lugar. Eu estou vigiando. Ok, isso é bom, isso é realmente vigiar. Isso é entender, se você tem uma vulnerabilidade naquilo, você deve evitar tudo aquilo que possa ser uma brecha para que Satanás te tente. Agora, entenda isso. Isso não vai fazer com que Satanás deixe de te tentar. E a questão é, quando ele for te tentar, será que você vai estar realmente espiritualmente forte para dizer não? Porque se você apenas evita, querido, deixa eu dizer uma coisa aqui, não é uma crítica, é apenas a observação de um fato. Usos e costumes. Nós sabemos que muita gente fala assim, não, você tem que usar tal roupa, tem que andar de tal forma, alguns são extremistas até, né, falam sobre tamanho de corte de cabelo, desse tipo de coisa, porque isso supostamente é vigiar, isso é para não dar lugar à carne, né? Querido, se saia, terno, cabelo grande, realmente vencesse a carne, algumas igrejas por aí, aonde tem esse tipo de uso e costume, ninguém caia em pecado, querido. Mas cai-se em pecado? Gente que usa terno cai em pecado? Cai, querido. Cai. Eu quero que você entenda, eu não estou aqui criticando, é uma questão de... é fato. Por isso, apenas o vigiar, porque muitas vezes a pessoa diz assim, não, eu não estou ali na mesa de um bar,
estou vigiando. Eu não ando com um determinado tipo de pessoa, eu estou vigiando. Certo? Aí essa pessoa acha que porque ela não está ali naquele lugar, ou não está envolvida no meio daquele tipo de gente, que Satanás vai esperar que ela, ou por ela não ter ido lá, Satanás vai esperar que, Satanás vai desistir de tentá-la, ele não vai vir de alguma forma. Né? Ninguém vive numa bolha. Você pode estar longe de uma mesa de um bar, mas não quer dizer que Satanás não vai enviar alguém ali, se aquela área é uma área frágil na sua vida, né, para te tentar naquilo. E é o que ele mais faz. Né? Muitas vezes o cidadão está dentro de casa, ele tem um problema com álcool, ele está dentro de casa, Satanás envia o servo dele lá para dizer, olha, vamos beber? Está entendendo? O cara não foi no bar, ele não foi, sabe? Entende? Então, o que faz vencer a tentação? A junção dessas duas ferramentas, oração e vigilância. Apenas com nós vamos entender nessa noite um pouquinho mais sobre essas duas ferramentas. Apenas com a junção dessas duas ferramentas, essas duas armas, é que Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não dá para negligenciar as duas, obviamente. E também não dá para querer ser bem-sucedido contra o pecado, contra a astúcia de Satanás e a cilada de Satanás, fazendo um negligenciando o outro. Orando, mas não vigiando. Ou vigiando, mas não orando. Tá? Não dá. Nós precisamos da junção dessas duas. Eu gosto de um texto de Neemias, eu sempre uso ele aqui, no capítulo 4, por exemplo, de Neemias, eu vou ler aqui rapidinho. A estratégia de Neemias, ainda que o inimigo em questão não era a sua carne, existia um inimigo que era realmente um adversário, ali personificado, né, em um povo, né, que estava ali na terra, né, de Israel, no tempo da escravidão da Babilônia, né, no tempo do cativeiro babilônico. E ainda que o inimigo não fosse a sua carne, não fosse o pecado diretamente, a estratégia de Neemias foi fenomenal. O equilíbrio aqui desse texto é fenomenal. Neemias capítulo 4, no verso 1. Eu quero ler aqui o texto com você, querido, do capítulo 4, para que a gente vá justamente observando como Neemias vai colocando a questão do vigiar e do orar, querido. Amém? Acompanhe aí. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Verso 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. Para aqui um pouquinho. Veja que o povo está engajado na edificação do muro de Jerusalém. A edificação do muro de Jerusalém, eu falei aqui esses dias, era muito importante naqueles dias. Dessa forma, a nação conseguiria ser reestruturada dentro da cidade novamente. E ali Neemias é enviado justamente com a missão de reestruturar a cidade e os muros. E eles estão naquela construção, e o povo está empolgado, o povo está construindo. Tá? Sambalate, Tobias, aquele povo que vivia ali na terra, obviamente não queria que Jerusalém fosse reconstruída. Tá? Eles ameaçaram o tempo todo a construção, o tempo todo eles ameaçavam, olha, nós vamos atacar Jerusalém, vocês estão achando o quê? Que vocês vão reconstruir esse muro?
Vocês estão achando que vocês vão conseguir, da noite para o dia, pegar essas pedras que foram queimadas, colocá-las no muro e fazer com que esse muro seja reerguido novamente da noite para o dia? É isso que vocês estão achando? E aí vem o Tobias e vem e diz assim ainda, o amonita, olha, ainda que eles consigam reedificar, se uma raposa passar perto e encostar, o muro vai cair. Neste momento, Neemias volta-se para Deus no verso 4 e diz, ouve, ó nosso Deus, que somos desprezados, torna o seu opróbrio, torna essa maldição que eles lançam sobre nós, sobre a cabeça deles. Dá-os por presa na terra do cativeiro. O que Neemias está fazendo nesse momento? Orando. Existe uma afronta, existe um adversário dizendo, você não vai conseguir, eu vou destruir você. Ele está tentando o tempo todo fazer Neemias e o povo desistir. Desce daí, para com essa obra, vocês não vão conseguir. Tentando colocar desânimo no coração deles. O tempo todo com esses argumentos. A primeira coisa que Neemias faz é, Senhor, o Senhor está ouvindo o que eles estão falando. O que é isso? Neemias está falando com Deus. Falar com Deus é orar, querido. Amém? Então a primeira coisa que Neemias começa a fazer é orar, começa a dizer, Deus, caia sobre eles a maldição que eles lançam sobre nós. Caia sobre eles e não sobre nós. E aí ele continua, e não cubras a sua iniquidade, não, verso 5, e não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas, os asdoditas, que tanto iam crescendo, e a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Veja, eles estão cada vez mais irados, os inimigos, porque o povo ficava trabalhando e já metade do muro estava reconstruída. E ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para se desviarem do seu intento. Agora presta atenção, verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Os inimigos estão lá. Antes, cada um estava só falando, nós vamos entrar aí. O outro dizia do outro lado, não, nós vamos destruir vocês. Vocês não vão conseguir. Quando o muro chegou na metade, eles falaram bem assim, vamos se juntar. Todos nós aqui, os inimigos de Jerusalém, vamos se juntar. Vamos guerrear contra eles. Fazendo guerra contra eles, eles não vão construir nada. Querido, você tem que entender, essa é a mesma artimanha de Satanás. Tudo que Satanás quer, quando ele me tenta, quando ele te tenta, quando ele vai justamente na área mais frágil da nossa vida, sabe o que ele quer fazer? Ele quer justamente com que você fique ali, naquele lugar de guerra, naquele lugar de luta, e você não construa nada, que você pare, que você seja estagnado, que você estacione naquele lugar, e você não tenha mais energia, nem saúde mental, nem espiritual, nem física muitas vezes, para fazer nada. Por que Satanás te tenta desde o momento que você acorda? Porque ele quer gastar toda a sua energia lutando contra ele, para que você ali, fadigando, se arrastando contra ele o dia inteiro, e muitas vezes até caindo nas suas tentações, possa ser aprisionado nisso, de forma que você não lute, de forma que você não construa aquilo que Deus quer construir na sua vida, e através da sua vida. E mais uma vez, o que Neemias faz? Neemias vai a Deus e diz, verso 9, porém nós oramos ao nosso Deus. Aí ele diz, olha as duas ferramentas, verso 9, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Olha aqui, querido, a ferramenta de Jesus, oração e vigilância. Neemias vem e diz, nós oramos ao nosso Deus, mas não só porque oramos ao nosso Deus, que descansamos como quem diz assim, eu orei, nada vai acontecer, o inimigo não vai vir. Não, ele diz, eu orei, mas coloquei vigias, coloquei guardas,
para guardarem as nossas vidas e o muro de dia e de noite. Entenda, não é falta de fé, não é falta de justamente crer na intervenção do Senhor, não é isso. Vigiar não é falta de fé na oração em Deus, muito pelo contrário. Vigiar, querido, é você crer totalmente na capacitação do Senhor sobre a sua vida. No nosso caso, como a nossa luta é contra a carne, não é, como Paulo vai dizer, não é contra sangue, não é contra outras pessoas, mas é justamente contra os poderes das trevas que querem agir justamente nessa estrutura caída que nós vivemos, que é essa carne que nós habitamos nela. A nossa guerra é contra a carne, a nossa guerra é contra os poderes das trevas que agem na vulnerabilidade da nossa carne. E muitas vezes, justamente quando você ora e quando você vigia, quando você está vigiando, você está revelando a capacitação que o Senhor te deu. O discernimento que o Senhor te deu, o empoderamento que o Senhor te deu para dizer não à sua carne. Amém, querido? É justamente as duas ferramentas que Neemias está usando aqui. Ele diz no verso 9, porém nós oramos a Deus e pusemos guarda. Tem que botar guarda, querido. Não adianta de manhã você falar, Senhor, não me deixe cair em tentação, e passar o dia inteiro aberto. Sabe? Parece que está, eu uso vários bordões lá em casa. Eu digo assim, você está boiando na maionese? Você está no mundo da lua, você está viajando? Porque parece que a gente faz isso. A própria rotina muitas vezes causa isso. Você ora de manhã e fala, Senhor, me ajuda, me capacita, me protege, não me deixe cair em tentação. Aí você abre a porta de casa, vai trabalhar, vai estudar. Você acha que Satanás vai simplesmente se afastar porque você orou? Não. E você precisa botar um guarda na língua, um guarda nos olhos, um guarda nos ouvidos, um guarda nas mãos, um guarda no coração. Você tem que se blindar, você tem que estar ali atento, vigilante, porque isso não vai impedir Satanás de chegar e bater na porta do seu coração, da sua mente e plantar ali algo, querido. Não vai impedir, a menos que você esteja em oração, você ora ali naquele ambiente protegido, digamos assim, da sua casa, ou na igreja, mas aonde você vai aplicar aquela oração? Lá fora, no seu dia a dia, nos seus afazeres, no seu trabalho. É ali que você vai ter que vigiar. Ele continua no verso 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e o pó é muito, e nós não poderemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornarão contra nós. Verso 13. Olha o que Neemias faz. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. O que Neemias faz? Os judeus que habitavam no meio dos amonitas, que já eram traidores ali, já faziam, muitas vezes eram traidores do seu próprio povo, chegavam todos os dias, o tempo todo, noite e dia, dizendo, olha, eles vão vir de todos os lados, viu? Fazia aquele terrorismo na cabeça do povo, o povo lá trabalhando, construindo o muro. E ali, os próprios judeus, os de dentro, querido, quantos aqui sabem que muitas vezes é dos de dentro que vem a tentação? Muitas vezes você está ali
de boa, orou, né? Aí vem aquele abençoado daquele marido seu, te tentando, cutucando, dá uma palavrinha ali, uma atitude aqui, aí vem aquele menino, aí vem a esposa de TPM, né? Quantos sabem que muitas vezes a tentação vai vir dos de dentro, querido, né? É dali que vem. Mas isso não é sinônimo, querido, de que você deve baixar a guarda, porque você está num ambiente seguro. O próprio Senhor Jesus disse, olha, o inimigo muitas vezes é o de casa. Tá? Aquele que Satanás vai usar, muitas vezes para tentar você, para tirar a sua paz, é os de casa. Tá? Não baixe a guarda nem com os de casa. O que Neemias faz? Coloca guarda nos lugares baixos. O que é colocar guarda nos lugares baixos? Querido, você tem que ter discernimento. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, você não é burro. Amém? Afirma isso para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela, você não é burro. Você falou tão fraquinho que eu acho que você está desconfiado do seu irmão. Fala com convicção, querido, diz, você não é burro. Você é ovelha, né? Querido, nós não somos tão ignorantes assim para não saber aonde é a área baixa na nossa vida. Todos aqui nós sabemos aonde é que o calo aperta. Todo mundo sabe aqui as áreas da nossa vida que são mais vulneráveis. E é justamente nessas áreas que Satanás vai tentar você. E é justamente nessas áreas que você precisa botar um guarda. Que você precisa estar consciente. Que você precisa estar vigilante naquele lugar. Amém, querido? Amém. E aí ele continua, e olhei e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados, e ao restante do povo, não o temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor. O que Neemias está fazendo aqui agora? Exaltando o Senhor, adorando o Senhor, orando. Amém? Amém? Falando de Deus. Ele diz, não temam. Olha, eles estão dizendo que a gente não vai construir, não, a gente vai terminar esse muro. Deus está conosco, Ele é grande, Ele é terrível. Amém? Amém? E ele diz, e pelejai pelos vossos irmãos, os vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Ou seja, estrategicamente Neemias foi espalhando os seus soldados. Amém? O que é isso? Vigilância. Ele orou, ele clamou, ele sabia que Deus era poderoso e terrível, sim, mas mesmo assim colocou os guardas. Os que edificaram o muro, verso 17. Os que edificaram muros, que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. O povo que estava construindo, construía com a mão e com a outra carregava a espada. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvides o som da buzina, ali ajunteis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Você percebe que o tempo todo Neemias está conciliando a fé no Senhor com uma ação de vigilância. Amém? Ele diz, olha, Deus pelejará por nós, mas eu não vou deixar de botar guarda. Eu não vou deixar de ficar atento. Eu não vou deixar de ficar de olho. Aí ele conclui no verso 21, assim trabalhávamos na obra. A metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com o seu servo, fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda, e de dia na obra.
E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um tinha as suas armas e água. Amém? Neemias chega a dizer o seguinte: olha, eu não fico despreparado em momento algum. Eu estou o tempo todo preparado para a guerra, estou o tempo todo vestido, seja de dia, seja de noite. Eu estou o tempo todo coberto, nunca não tem um ditado que diz assim, pegou o fulano com as calças na mão, né, de calças curtas, não é um negócio assim? Né? O que é isso? Significa que você pegou aquele fulano despreparado, né, numa posição de vergonha, numa posição vulnerável. E o que Neemias estava justamente dizendo era que ninguém o pegaria despreparado. O que Neemias conciliava, e eu amo justamente essa estratégia de Neemias, a oração com a vigilância, o tempo todo, querido. E eu quero que você entenda nessa noite comigo, que muitas vezes o que tem causado, o que tem provocado a sua queda no pecado, a queda na tentação, o entrar na tentação, é o fato de que você pode muitas vezes estar sem esse conhecimento, sem conhecer que você precisa das duas, ou ainda que você conheça que exista a oração e a vigilância, você pode estar simplesmente negligenciando, ou não entendendo o que de fato seria fazer, o que seria realmente orar e vigiar. Querido, entenda isso. De forma bem superficial, eu quero passar por essas duas ferramentas e deixar elas mais clara possível para você, para que você entenda a importância dela. Porque muitas vezes eu imagino que algumas pessoas possam ver a oração como um simples ato religioso, como uma ação desnecessária. Tá? Alguns podem até dizer bem assim, mas pastor, Deus já não sabe de tudo, por que a gente precisa orar? Você precisa entender que a oração, ela restaura um vínculo, um relacionamento, que foi quebrado pelo pecado lá no Éden. Lembra que todos os dias o Senhor visitava Adão e Eva no fim da tarde? Como um amigo que vai visitar, como um amigo que vai ali dialogar, como um amigo que vai desenvolver relacionamento, todos os dias. Mas o pecado separou o homem de Deus. E o que a oração faz? A oração faz essa vínculo novamente. Até o dia em que eu e você estivermos de frente do próprio Deus, e com os nossos olhos contemplarmos a sua glória, a oração é o meio com que nós temos, que o Senhor nos deu para restaurar essa intimidade. É ali, na oração, que nós somos restaurados. A oração não é simplesmente, querido, um ato religioso, não é simplesmente um mandamento. A oração é um canal, querido, é uma ferramenta onde nós nos ligamos a Deus. E quando nós estamos ligados a Deus, querido, ninguém pode. Nós somos capacitados pelo Senhor. Amém? A oração tem esse poder. Se você procurar, por exemplo, no dicionário, você vai encontrar o significado de oração. Orar é um verbo, querido, é falar. Orar é basicamente discursar. Mas você vai encontrar também um significado que é pedir a Deus. Ou lá você vai encontrar também outras divindades. É pedir a Deus, é falar com Deus, querido. Basicamente é relacionamento. É desenvolver relacionamento. Quando você ora, você está desenvolvendo um relacionamento. Como você vai fazer essa oração? Se é falando, se é num determinado ambiente, seja no seu quarto, na igreja, nós não vamos entrar nesse mérito. Mas o que você precisa entender é o que é basicamente oração. É você estar em contato com o Senhor. E quanto mais você está em contato com o Senhor, mais empoderado da sua glória você fica. Mais conhecendo o que está no coração do Senhor você fica. Mais discernimento do mundo espiritual, do mundo físico,
das estratégias de Satanás, porque, querido, se tem alguém que sabe e conhece o diabo, é Deus. Se você quer derrotar Satanás, se você quer derrotar as ciladas de Satanás, quem mais conhece Satanás do que Deus, que o criou? E esse Deus, através do seu Espírito, da sua palavra, está ali. Quando você está orando, Ele está dizendo, olha, é assim que eu quero, é desse tipo de vida que eu quero que você viva, é nesse caminho que eu quero que você ande, é desse caminho que eu não quero que você passe. É na oração que isso acontece, querido. Quando nós olhamos lá em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 8, nós vemos ali uma revelação também a respeito da oração, querido. Que isso me encanta também, no significado da oração. Apocalipse 5, 8 diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas ou taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém? A sua oração é um incenso diante de Deus. Querido, a sua voz ecoa nos céus. Quando nós oramos, nós não estamos apenas, querido, falando com Deus, mas existe um Deus que está recebendo isso, um Deus vivo. Você sabe o que serve incenso, querido? Incenso, ele tem a função, basicamente, né, de mudar o aroma daquele espaço. Geralmente as pessoas acendem incenso ali, né, para mudar o aroma, para deixar um cheiro agradável. Você sabe por quê, querido, que as nossas orações são como incenso? Por quê, querido, as nossas orações, elas cativam ao Senhor? Sabe quando você entra num lugar cheiroso, a sua vontade é ficar ali, sim ou não? Quando você está perto de um caminhão do lixo, você fica curtindo aquele cheirinho gostoso? Não. Você quer correr daquele caminhão o mais rápido possível, sim ou não? Ninguém aguenta. Mas quando você chega num ambiente cheiroso, numa casa limpinha, tem ali o cheirinho gostoso, o que aquilo faz? Cativa, te prende. É a mesma coisa. Quando você está orando, o incenso está subindo. Quando esse incenso sobe, o Espírito Santo vem. E quando esse incenso sobe, querido, Deus é cativado, Ele é atraído por um ambiente de oração. Quando você ora, você está atraindo o Senhor para mais perto de você, querido. Amém? É isso que a oração faz. Jesus disse, no capítulo 16, no verso 24 de João 16, 24, Jesus disse assim: até agora nada perdides em meu nome. Pedi e recebereis. Veja, a oração, ela não é uma via de mão única. Ela é um diálogo. Existe um Senhor do outro lado que é cativado, que é atraído, e suas bênçãos são atraídas. A sua graça é atraída através da oração. Quando você está orando, você está atraindo o favor de Deus para a tua vida. Porque quando o Senhor vem, quando o Espírito vem, Ele vem com a sua graça, Ele vem com a sua glória, Ele vem com o seu poder. Por isso que Jesus diz, até agora vocês não pediram nada no meu nome, mas peçam e vocês receberão. Para que o vosso gozo se cumpra, a vossa alegria seja plena, em outras versões. O que Jesus está dizendo, querido? Primeira coisa que nós precisamos entender, o próprio Jesus está dizendo, peçam. Vocês têm que aprender a pedir. Peça, não há nada de errado em pedir. O Senhor está ali inclinado justamente nos ouvir. E a própria a vontade do coração de Deus é nos ver felizes. A vontade do coração de Deus é responder a sua oração. Amém, querido? Amém. Obviamente que nós não estamos falando daquilo que fere e confronta algum princípio dele. Não adianta você falar bem assim, Deus, por favor, o senhor pode matar fulano? Pelo amor de Deus, você acha que isso não vai agradar ao Senhor? Claro que não. Tá?
Querido, não duvide que tem gente que ora desse tipo de coisa. Né? Não. Você está entendendo? Não é uma... Especialmente quando a causa é própria, não a causa do reino. Né? Ah, pastor, mas Neemias não estava orando para a maldição cair sobre eles. Entenda, o que Neemias estava orando é: o que eles proferiram contra mim caia sobre ele. Não que eu quero, não sou eu que estou amaldiçoando, eu quero que a maldição que eles lançaram contra mim venha sobre eles. É diferente. E outra, eles não estavam lutando contra Neemias, estavam lutando contra o próprio Deus, porque aquele plano era de Deus, amém, querido? E nós temos que entender o seguinte, uma das coisas mais importantes da oração, que não pode ser negligenciada, que Jesus orava. Eu vou repetir isso aqui para você, entra na sua cabeça esse nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que você pensar em negligenciar a oração, não desenvolver uma vida de oração na sua vida, deixa eu dizer uma coisa, Jesus, que era Jesus, orava. Por que que eu e você podemos pensar, ter algum êxito, ter algum sucesso na nossa vida, seja em qual área que for, seja casamento, negócio, seja contra a carne, como é que você espera ter qualquer sucesso na sua vida sem orar? Sem cativar o Senhor, sem atrair o Senhor. Lucas 22, 39 diz assim: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Olha Jesus mais uma vez, ligando a oração com a vitória sobre a tentação. Jesus costumava ir ao Monte das Oliveiras. No seu último dia, naquela última madrugada em que ele estava ali, antes de ser crucificado, Jesus passou a madrugada toda fazendo o quê? Orando. Era um costume. E aí eu te pergunto, você quer vitória no seu casamento, você quer crescer financeiramente, você quer vencer o pecado, sem oração? Não vai, querido. Sem oração você não vai a lugar nenhum. Por quê? Porque a oração cativa o Senhor para perto de você, e quando Deus está perto de você, querido, então a vitória na nossa vida. Amém? Mateus capítulo 6, no verso 6, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Sabe uma outra coisa linda da oração? A oração traz intimidade. Em que outro momento nós poderíamos chamar Deus de Pai? Se não quando nós estamos orando. Em que outro momento você poderia exercer uma das coisas mais maravilhosas, que é chamar, uma das graças mais maravilhosas que eu e você recebemos, foi o privilégio de podermos chamar Deus de Pai. Você já imaginou que todas as vezes que você negligencia a oração, você para de chamar Deus de Pai? Você para de ter relacionamento de paternidade com Ele, de filho para com o pai, de pai para com o filho. Jesus diz, quando você entra no seu quarto, você ora ali em secreto, você ora ao seu Pai. Você não está orando a um estranho. Há um Pai que te vê em secreto. E aquilo que você pediu lá em secreto, Ele vai te abençoar publicamente, ou seja, você vai ver publicamente, notoriamente, o efeito daquilo que você está fazendo dentro do seu quarto. Naquela madrugada que você levanta para orar, naquele lugar onde não tem ninguém vendo, não tem ninguém participando, é você e o seu Pai. Deus está dizendo bem assim, olha, aquilo que você está fazendo ali, vai fazer diferença publicamente. Outras pessoas vão ver o efeito disso. A graça do seu Pai, o favor do seu Pai, vai vir sobre você de forma pública. Amém, querido? Amém. A oração que nós fazemos, veja o efeito de orar, querido. Nós poderíamos falar de tantas coisas, mas entenda, porque muitas vezes, somente impulsionados pelo favor, isso não nos cativa. Tem gente que não sabe se mover pelo amor, ele só se move quando existe um peso de mandamento sobre a vida dele. Agora deixa eu te dizer uma coisa, não orar
pode ser chamado de pecado. Você sabia disso? 1 Samuel vai dizer assim, 1 Samuel 12, 23, porque tem muita gente que acha que pode não orar e não necessariamente estar em pecado. Ah, eu não estou orando, mas eu não estou em pecado. Olha o que Samuel diz aqui, querido. 1 Samuel 12, 23. 12, 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel vem e diz assim, olha, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Quando você deixa de orar, querido, você pode estar sim pecando. Sabe por quê? Porque muitas vezes a oração, ela vai ser algo que Deus vai te usar. Tá? Muitas vezes, muitas não, algumas vezes o Senhor já fez isso comigo. No meio de um dia, eu nem sei exatamente, nem sempre faz sentido, mas Deus me incomoda para orar por alguém. Às vezes aqui da igreja, às vezes gente de longe. Aí no meio daquele dia, o Senhor começa a me incomodar, às vezes eu estou ocupado com alguma coisa, aquilo fica remoendo no meu coração, eu já sei. O Espírito Santo não tira da minha cabeça aquela pessoa. Eu tenho que parar. Aí eu vou lá, fecho a porta do meu escritório, dobro meu joelho, nem que se for 10 minutos. Eu falo, Senhor, eu não sei por que o Senhor está mandando fazer isso, mas eu estou aqui, eu vou orar. Abençoa fulano, cobre a casa dele, cobre a casa dela, abençoa, cura, Senhor, protege, sabe? Por quê, querido? Se eu me negligenciar a orar, eu estou em pecado. Muitas vezes é por mim mesmo. É alguma área na minha vida que precisa ser tratada. Amém, querido? Muitas vezes, o impulso de orar por amor, para ter relacionamento com Deus, nem sempre nos motiva. Nem sempre nós vamos ao Senhor por amor a Ele. Mas se você não vai por amor, vai por temor. Porque muitas vezes, o fato de que você não está orando, você está trazendo justamente sobre a tua vida pecado. Porque Deus quer usar a sua intercessão. Deus quer usar os seus joelhos. Deus quer usar a sua boca. Amém, querido? Mas a oração, ainda que seja uma ferramenta muito conhecida e nem sempre praticada, existe essa outra ferramenta que é a vigilância. Ainda menos conhecida, porém não menos importante, querido. E muitas vezes a oração é lembrada, mas a vigilância nem sempre é lembrada. E isso também é um erro grave. Quando você vai ali no dicionário, vou bem rapidinho aqui para a gente ganhar tempo. Quando você vai ali no dicionário e procura o significado da palavra vigiar, você vai encontrar observar com atenção, estar atento. Amém? O que é vigiar, querido? É observar com atenção, é estar o tempo todo atento. Lembra que Jesus disse, para nós vencermos a tentação, para nós vencermos as astutas ciladas do inimigo, não cairmos em pecado, oração e vigilância, querido. Orai e vigiai, ou vigiai e orai. Querido, nós precisamos entender o seguinte, quando nós estamos geralmente num ambiente de oração, que geralmente é dentro de igreja, dentro do quarto, dentro de casa, às vezes dentro do carro, né? Às vezes ali você está no trabalho, mas você procura um ambiente mais recluso, mais afastado. Geralmente nesse ambiente nós estamos concentrados, porque o próprio ambiente ele é propício para uma concentração, para uma atenção, né? Mas até mesmo, eu não sei se isso acontece com você, você já foi tentado enquanto orava a mudar a sua mente, se desviar daquele lugar? Sim ou não? Você muitas vezes já dobrou seu joelho para orar. Você começa a orar e daqui a pouco você começa a falar. A boca mexe, mas a mente está lá longe. Já teve essa experiência? Já teve? Pois é. Às vezes, até no ambiente protegido, um ambiente que é propício para concentração, como numa igreja,
A gente vem aqui na terça-feira, tem silêncio, né? Não tem bagunça, é um ambiente propício para concentração. Mas muitas vezes você está ali, dobra o seu joelho para orar, daqui a pouco sua mente vai lá, não sei aonde. Às vezes você entra, começa a orar por fulano, por ciclano, por você, por uma situação assim, assim, assim. Daqui a pouco você está pensando no que vai comer, na janta que tem que fazer para o marido, na roupa que tem que lavar, nos problemas da conta que tem que pagar. Eu tenho que ir no banco amanhã. A sua boca fica, Senhor abençoa, mas eu tenho que ir no banco. Você está entendendo? Ali naquele ambiente que é propício muitas vezes, você não vigia. E a oração justamente, querido, se tem uma das coisas que mais irrita a minha esposa, ela falar comigo, eu estar olhando muitas vezes para ela, às vezes não olhando para ela, né? Que a gente diz assim, não, eu estou te ouvindo. E se tem uma das coisas que mais irrita ela, é quando ela está falando comigo, e eu estou dizendo que estou ouvindo, mas a minha cabeça está em outro lugar. Às vezes está na televisão, está no celular. Tá? Ela vem e diz assim, você ouviu o que eu disse? Eu ouvi, não ouvi nada. Né? Homem tem isso, né? Nós homens temos muito disso. E querido, se tem uma coisa que também não funciona com Deus, agora você para pensar, minha esposa não conhece meu coração. Certo? E muitas vezes ela acha até que eu estou prestando atenção. Né? Mas depois eu fico, o que ela falou mesmo? Né? Agora, Deus conhece meu coração. Não adianta eu estou aqui, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus isso, mas a minha mente está lá longe. Porque Deus sabe que não está. Eu não estou ali. Eu não estou concentrado, eu não estou vigiando, eu não estou atento. E é justamente essa tensão, a gente tem que, sabe, muitas vezes, quando você está ali orando, você tem que se policiar, tem que botar um guarda aqui dentro. Ei, volta para cá, deixa eu voltar a falar com Deus. Deixa esse problema para depois, deixa essa ansiedade para depois. Ou muitas vezes você pega aquilo e fala assim, Deus, olha, eu queria falar muito bonito com o Senhor hoje, mas eu não tenho palavras bonitas, o que eu tenho eu estou assim, 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 assado, e agora você vai na raiz do problema. Aí Deus fala assim, não, então beleza. Então, não vamos ficar dando volta. Porque a gente fica dando volta com Deus, glorioso, santíssimo, excelentíssimo, altíssimo Dedeus, quando a nossa cabeça está assim, Senhor, me ajuda, e a gente fica lá, não, vai direto ao Senhor, fala, Senhor, olha, eu estou me sentindo assim, eu estou irado, eu estou isso, falta de vigilância, querido, tá? Nós não passamos 24 horas por dia, protegidos por um ambiente propício de oração. Por isso, muitas vezes, você vai orar, seja pela manhã, de madrugada, de noite, e é importante você manter a sua mente atenta, especialmente nas áreas mais frágeis da sua vida, especialmente onde você sabe que existe um intento do inferno, os ataques do inferno são mais concentrados naquela área, naquela região da sua vida, naquela área da sua vida. É ali que você precisa manter sempre uma atenção dobrada. Vigiando, querido. Não apenas aos ataques de Satanás também não, mas vigiando para entender a direção do Espírito. Porque muitas vezes Deus fala com você algo. Deus fala com você algo de manhã, no seu ambiente de oração, no seu devocional, você lendo a Bíblia ali. Estou encerrando já, querido. Você está lendo a sua Bíblia e de repente você vai para o seu dia, vai para os seus afazeres, e quando você está ali, né, exercendo um bocado de coisa, fazendo, estudando, cuidando de casa, menino, trabalhando, aquela palavra que Deus te deu lá de manhã, precisa ser aplicada. E muitas vezes quando você não vigia, quando você não está no espírito de oração, que é o tempo todo ali atento àquilo que Deus quer fazer, olhando todo o ambiente, querido, com atenção. Jesus diz, orai e vigiai, é manter a atenção, é observar tudo, querido. É observar tudo, com um olhar, sabe, espiritual mesmo, é olhar todas as questões, como aquilo pode te edificar. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 6, diz assim, não durmamos, pois, como os demais,
mas vigiemos e sejamos sóbrios, queridos. Sóbrios. Paulo usa aqui um sinônimo para vigiar, querido, para a palavra vigiar, que é sobriedade. Não é? Paulo fala da necessidade de estar atento quando ele diz vigiemos, mas ele diz também sejamos sóbrios. Querido, é importante a gente entender que não é só o álcool que embriaga as pessoas. Existe uma série de coisas que nos embriagam, e uma das coisas que mais nos embriaga é a rotina. É a rotina. Sabe a rotina quando você começa a fazer as coisas no automático? Sim ou não? Quem já viu isso? Quem já passou por isso? Você começa a fazer as coisas que você faz rotineiramente, diariamente, repetidamente, você faz no automático. E o automático te embriaga. Por quê? Porque o automático deixa a sua mente inútil, deixa ela desatenta, deixa ela num estado de inércia mesmo. Você não fica ativo mentalmente. Tá? Às vezes você está ali desenvolvendo uma atividade com as mãos, mas a mente está em outro lugar. Você está no automático. E Paulo está justamente dizendo, olha, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, fica ligado. Fica ligado porque tem um monte de coisa que está invadindo a sua mente, que está invadindo o seu coração, que está te embriagando. E quando não é a rotina, querido, é televisão, é celular, é tudo isso que embriaga a nossa mente com coisas que não edificam. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, Paulo disse assim, não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e o vosso pensamento em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Olha, quando você está orando, quando você está suplicando, quando você está pedindo ao Senhor, quando você está o tempo todo sendo grato ao Senhor, ações de graças, louvando ao Senhor, adorando no meio do seu dia, sabe, ruminando aquela palavra que você recebeu, seja no domingo, na quinta, ou no dia de amanhã, quando você fez o seu devocional, vem uma paz de Deus, que vai exceder o entendimento, você não vai saber de onde vem, e essa paz vai guardar o seu coração, ela vai guardar o seu pensamento. Aí no verso 8 ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que Paulo está dizendo em outras palavras? Se encha todos os dias daquilo que é edificante. Se não edifica, cuidado. Se não edifica, lança fora. Se é algo que é amável, verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que traz boa fama, alguma virtude, nisso você pensa. Nisso você pensa. E é interessante, querido, como isso faz toda a diferença. Me dá 2 minutos para mim contar um testemunho aqui. Essa semana passada, eu tive a experiência boa e ruim ao mesmo tempo, de estar justamente vivendo essa questão, né? Por muitas vezes, a gente está vivendo num momento tão delicado, de tantas notícias ruins, um momento tão estressante, e eu gosto de comédia. Meu filme predileto, eu acho que é comédia e ação, né? E eu tenho buscado me encher muito de coisas para dar risada. Sabe, esses stand-up, besterol, faz piada, né? Essas coisas de internet que a gente vê, o pessoal fazendo piada. Mas vê a questão. Esses stand-up, esses comediantes, nem sempre eles são crentes, né? E eles fazem piada aqui e ali. Vez ou outra sai um palavrão.
Vez ou outra sai um xingamento, né? E eu assistindo esse stand-up, essas coisas, dando risada e tal. Uma comédia inteligente, eu gosto também. Né? E assistindo, beleza. Aí esses dias eu estou fazendo entrega, aí tem um camarada que eu acho que ele não bate bem da cabeça, não. Eu sei que esse camarada viu um monte de areia assim, querido. Ele viu um monte de areia e ele chutou esse monte de areia, puf, para cima, aquele monte de areia. Adivinha onde o vento trouxe? Para cima de mim todinho assim, ó. Meu irmão, foi areia dentro da minha boca, aquela coisa, sabe? Areia assim, eu parei a moto assim, bati na cara, barba cheia de areia, aquele negócio. Meu irmão, eu não sei o que tomou conta de mim não, mas não foi de Deus. Saiu um camarada aqui de dentro. Que coisa que eu não fazia há muitos anos na minha vida. Eu xinguei palavrão. Eu xinguei o cara. Eu chamei nome. Isso. Essa vai tomar no Meu irmão, eu não me reconheci. E eu bravo com o cara, falei, que isso, aquilo, sabe? Mas que miséria do... E saí batendo assim. Aí andei assim, coisa de uns 50 metros, o Espírito Santo. Como é que é? Meu irmão, eu não aguentei. Eu estava na via local ali, perto de Dal. Eu parei a moto, abaixei a cabeça e comecei a chorar. Eu comecei, Espírito Santo me perdoa, Espírito Santo me perdoa, Espírito Santo me perdoa, desculpa. Purifica a minha boca, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus. Eu não sabia que eu sabia esses tanto palavrão mais. Eu já não falo tanto palavrão há tantos anos da minha vida, que eu ando sem chamar palavrão, sem chamar nome, eu já tinha vencido isso na minha vida. Aí o Espírito Santo me fez lembrar dos comediantes. E eu achei que eu estava sendo edificado. E o Espírito Santo falou, ó, presta atenção. Vê do que você está enchendo a sua mente. De onde você acha que esses palavrões saíram? Você acha que é uma besteirinha aqui, uma coisinha ali? Aí eu comecei a falar, Espírito Santo, é verdade. E eu fui entender justamente o orar e vigiar. Porque ali quando eu estou com o meu celular, estou rindo, e Satanás está plantando. Eu não sou assim, eu não sou há muitos anos. Sabe, às vezes eu uso os bordões evangélicos, esse abençoado, esse filho de Raabe, assim, né, para falar. Para não falar o palavrão, a gente fala, esse filho de Raabe, né, essa mula de Balaão. Ou a gente diz assim, aquele abençoado, eita, abençoado. E eu sou muito, querido, tem uma área na minha vida que eu preciso vigiar demais, é o tal do trânsito. Eu tenho que andar com guarda na boca assim, ó. Na boca, no coração, porque no trânsito, oh Deus, como eu sou tentado. Deus tem que trabalhar. Eu achei que eu estava curado disso. Mas não foi justamente falta de vigilância. Foi a falta de vigilância que não me deixou, naquele momento ali, liberar perdão. Ainda que, né, ficasse irado, falava assim, misericórdia, saísse dali, né, de repente assim, esse abençoado, quer me fazer voltar ao pó, mas foi tanta areia na minha cara, querido. Misericórdia, querido. Mas, querido, Paulo escreve aos Coríntios, para a gente encerrar, 1 Coríntios 10, 12, diz assim, aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Amém? Nós precisamos entender isso. A oração e a vigilância. Ore, mas vigie. Em resumo, eu poderia dizer, querido, o que é orar e vigiar? O Senhor me deu uma palavra de sabedoria em cima dessas duas ferramentas. Eu entendo que a oração é quando nós apresentamos as nossas vulnerabilidades diante de Deus.
E a gente chega diante de Deus, Senhor, eu preciso do Senhor, Senhor, eu sou assim. E o vigiar? Vigiar é quando a gente apresenta Deus as nossas vulnerabilidades. Como assim, pastor? Quando você ora, você está expondo as suas fragilidades ao Senhor, dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor nessa e nessa área. Quando você está ali no dia a dia vigiando a boca, vigiando os olhos, vigiando as mãos, vigiando os pensamentos, o coração, vigiando para saber o que o Espírito Santo quer de você naquele momento, você está justamente colocando Deus na frente das suas áreas vulneráveis. E ali, quando você ora e vigia, Satanás vai deixar de tentar? Não. Mas você vai vencer a tentação. Porque você foi empoderado pelo Senhor. E você passou o dia inteiro atento naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Na sua palavra, no seu espírito. Você está o tempo todo ali, ciente, atento, observando, para que Satanás não venha e te faça pecar. Amém, querido? Amém. Então olha para o seu irmão, em nome de Jesus, diz isso com fé, para que ele possa ser despertado por essa palavra. Diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Diga para ele assim, o seu espírito está pronto, mas sua carne é fraca.